Estou aqui de volta com você com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. E você já sabe disso, mas eu vou falar de novo. O programa É Tudo Questão de Atitude tem como objetivo a gente falar das saúdes do ser humano. Então a saúde física, a saúde financeira, a saúde emocional, familiar. E quando eu paro e reflito qual é a saúde mais importante, eu chego à conclusão que todas são. Não adianta nada você ter uma atitude emocional positiva para a sua vida se você não tem dinheiro no banco. Não adianta nada você ter muito dinheiro no banco se você não entende nada da sua saúde espiritual. Então o equilíbrio das saúdes é que forma o ser humano integral. Eu vou entrevistar a Priscila Ismaili Fusco. Ela é psicóloga, psicoterapeuta e atende crianças e adultos. E a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que te interessa muito, que é psicoterapia infantil. E eu, sabe, Priscila, antes de você se apresentar, eu tenho me questionado tanto por que as crianças de hoje em dia precisam de terapeutas e logo, né? Logo na infância. Então é uma pergunta que eu falei assim, bom, quando eu estiver com a Priscila é a primeira coisa que eu vou perguntar. Então, o que eu percebo é uma desarmonia na família. Então, com o passar do tempo, né, a mãe tem trabalhado cada vez mais, então os filhos têm pouca convivência com os pais, e nisso eles usam recursos tecnológicos. E automaticamente falta comunicação, falta diálogo, falta principalmente o brincar, a interação social, e isso faz muita falta. O brincar, o ficar sozinho, não ficar só na frente de uma TV, de um tablet, de um celular, faz muita diferença. A criança precisa ter esse momento somente com ela, assim como precisa ter um momento com outras pessoas. E aí gera todo um desgaste, uma ansiedade na criança. Muitas vezes não é uma ansiedade emocional, é uma ansiedade física também. E aí a criança tenta chamar a atenção, os pais não sabem como lidar com tudo isso. Fora isso, por conta de não estarem tão presentes na vida dos filhos, usam recursos, né, como comprar algo, oferecer a palavra não muito pouco utilizada hoje em dia, o excesso ou a falta de limites. Engraçado que eu achei interessante o jeito que você falou, que é isso mesmo. E ontem, eu estava ouvindo na rádio, inclusive, que ontem marcou 30 anos do início da internet, né, no planeta. Sim. Então, nós estamos dizendo, eu tenho 40, eu fiquei 10 brincando na rua, com os meus pais junto, né, com todas aquelas criançadas. E hoje em dia, a tecnologia desvia uma grande atenção, né, para estar com a família, para estar com os amigos. E acho que isso causa uma ansiedade, né, uma angústia emocional muito grande, né, Priscila? Causa, porque a criança ela não tem mais tempo. Além disso, existem as crianças super protegidas. Então, crianças que vêm com uma ansiedade, com pânico de sair de casa, como se fossem criadas dentro de bolhas. Então, os pais falam sobre a violência, existe em todos os ambientes, mas a criança precisa interagir com os demais. E aí a criança vem com esse medo, ela tem medo de falar com o outro, de sair na rua. Então, o que usa-se? A criança fica inquieta dentro de casa, então eu vou oferecer a internet, a TV também, né, muitas vezes, mas hoje muito mais a internet. Eu trabalho em Piracicaba, como você que está sempre comigo me acompanha, além de ter fundado a Embaixadores da Prevenção, eu tenho um projeto em algumas escolas salesianas em Piracicaba e trabalha comigo lá, um dos educadores que trabalha lá com a gente, ele é especialista na metodologia Waldorf. E ele fala, sabe, Priscila, interessante, que do 0 aos 7 anos a criança tem que entender que a vida é boa. Sim. Né? Depois disso que ela começa a entender a verdadeira realidade. Isso que você falou é verdade. Eu vejo crianças lá nos nossos projetos que com 4, 5 anos tem medo, né, de polícia, tem medo de ser assaltado, tem medo. Isso deve ser muito difícil para crescer com esse medo, né? Como que a pessoa fica depois um ser humano emocionalmente equilibrado se ele já nasce e já cresce com esse medo? Sim, porque a criança deixa de ter a vivência. Isso é super importante. Nós tivemos essa fase. E as crianças de hoje em dia, e eu acredito que se não houver uma mudança aí bem radical, a tendência é realmente piorar. Então as crianças elas não se movem, né? Elas não crescem o quanto deveriam crescer. Então ansiedades, angústias, depressão, né? Crianças tão pequenas às vezes pensando em se suicidar, como assim? São tão novas. Então elas realmente ficam muito protegidas e isso causa um conflito muito grande. A Priscila começou esse programa falando da família, né, da importância da família. Eu acredito muito nisso também, desse diálogo, né. Eu tenho um filho de 12 anos, eu nunca vou esquecer, ele tinha uns 6, ele chegou em casa
falou assim, mãe, pai, eu quero conversar com vocês. Aí eu falei assim, o que foi, filho? Conta. Eu disse, mãe, eu tô com um problemão. Aí eu falei assim, nossa, mas 6 anos você tá com um problemão? Eu disse, mãe, sabe por quê? Eu tô namorando a Sofia. Eu disse, nossa, filho, não que seja um problemão, mas você é muito novo, né? Eu disse, não, mãe, o problema não é esse, o problema é que ela não sabe que eu tô namorando com ela. Que fofo. Eu fiquei tão feliz aquele dia, porque eu falei assim, nossa, que bacana, teu filho te chamar para ele conversar com você, né? É o tipo eu acho que é a solução, Priscila. Sim. É esse equilíbrio familiar, eu acho que é a solução. É o estabelecimento da confiança, porque muitas vezes os pais procuram, por isso que eu já faço um primeiro atendimento que é somente com os pais. Então, eu já quero entender qual a demanda. Em alguns casos, não é caso de terapia, é caso de um ajuste dentro de casa, mas não que haja necessidade de uma terapia, porque nem tudo que a criança apresenta de dificuldade a gente precisa trabalhar em terapia. Os pais também têm que ser meio que terapeutas dentro de casa, e para isso tem que ser estabelecida a confiança. Como que você vai estabelecer uma confiança se não estimular o diálogo desde sempre? Então, às vezes, a pessoa deixa de ouvir tudo, agora não. Fala com... Não, depois eu vejo isso. Então, não tem tempo, deixa de ter esse momento e a criança também deixa de procurar. Como que eu vou procurar se a minha mãe e meu pai nunca têm tempo? Né? Não só os pais, mas outros responsáveis também, né? Hoje existe uma gama diferenciada de famílias, enfim, mas todos têm que construir uma relação para que no momento, né? No caso, essa conversa que seu filho teve com você, foi algo tão leve, né? Foi algo tão gostosinho, né, de ouvir, mas e se for algo mais importante? Pai, eu tenho essa dúvida, não é muito melhor vir procurar informação dentro de casa do que ter que procurar lá fora? Com certeza. Mas nem todo mundo pensa assim. Essa tua comunicação, essa tua fala agora me fez lembrar de uma charge que uma vez eu vi, que era um pai, um filho, criança ainda, batendo nas costas do pai, falando, pai, eu quero falar com você. E o pai virava, agora eu não tenho tempo. Aí o menino ficou adolescente, pai, preciso falar com você. E o pai, não tenho tempo. Aí ele adulto falando, pai, preciso falar com você. E o pai, agora eu não tenho tempo. A última charge é o menino, dependente químico, completamente drogado, e o pai falando, né, filho, o que houve? Aí o menino falando, agora eu não tenho tempo. Né? Então é o que você faz. E Priscila, quem está assistindo a gente e às vezes quer te conhecer, quer conhecer mais o teu trabalho, ou quer até inclusive ser atendida por você, quais são os principais tipos de atendimento que você faz com criança, por exemplo? Uma criança que tem medo do escuro, uma criança que tem problema de obesidade, qual é a sua especialidade como psicoterapeuta infantil, né? Psicoterapeuta infantil. Na verdade, eu atendo criança a partir dos 4 anos, adultos também. As demandas, elas são diversas, então vem desde crianças com algum tipo de deficiência, como crianças encaminhadas pela escola, ou mesmo procura dos próprios pais. Então, vem crianças com algum tipo de dificuldade, transtorno de aprendizagem. Então, nesse caso, eu faço um acompanhamento também junto com a escola. Eu sempre acho interessante assim, eu fico com a criança 50 minutos, 1 hora, no máximo, por semana. Então, eu tenho que fazer um trabalho com todos, com a família e também com a escola, dependendo da autorização dos pais também para esse tipo de contato, né, com a escola. E até porque a escola normalmente tem um outro olhar. Então, os pais trazem uma determinada demanda e aí a escola vem e coloca, olha, mas eu também observo isso. Eu percebo que os pais, olha, eles não comparecem, por exemplo, às reuniões. Então, você vê que a criança também fica, de certa forma, desamparada. Não adianta, a gente tem que ir trabalhando aos poucos. Então, eu pego todos os tipos de demanda, desde, um medo, um receio, até um luto, perda de um irmão, algo mais. Isso complicado. Deve interferir muito, né? Interfere bastante. É bem difícil, porque os pais já estão lidando com essa perda. E como fazer com que a criança, né, entre nesse contexto também? Então, aí, na verdade, é um acompanhamento da família toda. Eu acho bem interessante, porque quando você trabalha com todos, né, você consegue trabalhar uma harmonia melhor. Não adianta somente eu fazer um trabalho e não haver um comprometimento por parte dos demais envolvidos. Então, por isso que eu já tento absorver tudo. Tá certinho. Lá na instituição Padre Haroldo era uma regra da entidade tratar o dependente químico e o familiar também. Porque o que acontece é que o familiar de maneira nenhuma queria depois ficar com esse ônus de assim, a pessoa faz uso de álcool. Então, assim, quando chega em casa, eu nunca vou esquecer, tinha um rapaz do sul, quando ele chegava em casa, os pais estavam esperando ele com vinho e com macarronada, né? Então, assim, ficava quase impossível ele falar, não vou tomar vinho agora. Sim. Então, você tem que tratar a família também.
Vamos para um rápido apoio cultural e logo a gente está de volta. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. E eu vou contar para você como é que eu conheci a Priscila. Eu sou escritora de livro e uma vez ela me chamou pela internet e falou assim, olha, gostaria de saber onde tem os seus livros, como eu faço para comprar. E eu achei interessante que no final a gente ficou amiga, ela me falou mais do projeto dela e a Priscila também tem um sonho. Ela, inclusive, é psicoterapeuta, psicóloga e atende criança. E agora eu sei por que ela gostou dos meus livros, porque todos os meus livros têm sempre uma visão e tem sempre o objetivo, a missão de falar para a criança sobre uma virtude. Então, sobre a coragem, sobre a justiça, sobre a temperança. E aí a Priscila chegou até a mim por isso. E ela usa, inclusive nos atendimentos dela, essa escrita infantil para conversar com as crianças. Então, ó, sou fortão, seu arrogante, Dona Esplêndida, ela fala de livros com as crianças para que elas entendam qual é a personalidade dela, como que ela trabalha, qual é a emoção da criança, né, Priscila? E ela tem um sonho, olha, esse aqui, já tinha me falado desse livro, eu nunca li, agora não, Bernardo, mas tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou no bloco anterior, que muitos pais não têm tempo para os filhos, né? E quando você não tem tempo para o filho, consequentemente, o que você vai colher lá na frente não é bom. E a Priscila tem um sonho também de escrever um livro, né? Um livro infantil. Conta pra gente isso. Na verdade, eu tenho um sonho de escrever, né, uma série de livros infantis, cada um com um tema. Então, trabalhando todas as questões. Separação dos pais, o luto, o nascimento de um novo irmão. Eu vejo o livro como um recurso lúdico e terapêutico muito importante. Então, nós trabalhamos na psicoterapia infantil muito com a parte lúdica. Então, a criança... É claro que em alguns momentos chegam algumas crianças que elas sentam e falam, tia, eu quero conversar. Hoje eu tenho muito para falar. Mas tem aquelas que elas querem brincar. E é a maneira delas colocarem os sentimentos, as angústias, o que elas estão vivenciando. E o livro, muitas vezes, ele traz isso de uma forma facilitada. Porque através da leitura, a criança também consegue se enxergar um pouquinho naquela situação, consegue viver um pouquinho, né, como personagem, e aí ela interpreta e acaba falando ou trazendo através da brincadeira o que está acontecendo na sua vida. Não, é interessante. Quando você falou que atende criança a partir de 4 anos, eu fico imaginando, né? Como que você fica no atendimento de 1 hora com uma criança só falando, né? Você tem que usar esses recursos mesmo, né? E você ser super observadora, né, Priscila? Porque ali o que ela faz ali que você vai conseguir pensar em como ajudá-la, né? Você tem que ser muito sensível, né? Estar atenta a cada detalhe. Porque às vezes num determinado movimento, então o uso de dedoches, fantoches, às vezes ali a criança se comunica e coloca o que está acontecendo. Então o desenho, também a interpretação de desenho infantil, então a gente tem que tentar abranger de uma maneira bem tranquila, bem acolhedora, para que a criança possa ir se soltando. Na minha geração, os pais falavam muito assim, não, psicólogo é coisa de louco, né? Você não precisa de psicólogo porque você não é louco. Existe isso ainda? Os pais ainda falam muito ou isso já é coisa do passado? Não, os pais quando chegam eles já não comentam isso. Às vezes a criança traz esse sentimento. Nossa, minha amiguinha falou que eu sou louco porque eu falo, e o que você acha sobre isso? Não, eu gosto, eu falo que eu brinco, que eu converso, então eu vejo que é mais tranquilo. O que acontece é que hoje existe uma demanda maior. Antigamente não se encaminhavam tantas crianças para a terapia como hoje. A própria escola, às vezes por uma dificuldade de adaptação, dificuldade de aprendizagem, algo que pode até ser resolvido dentro da escola, eles já encaminham. Então, é uma criança problema. Então, a criança, ela está triste, ela pode estar depressiva. A criança é muito agitada, ela é hiperativa. Então, a gente tem sempre que tentar conter também. Mas os pais, quando eles chegam, eles são bem orientados. Eu falo para passar para a criança de uma forma bem tranquila. Então, o primeiro atendimento com a criança, eu coloco, eu pergunto se os pais comunicaram, se colocaram que quer vir numa psicóloga. Aí a criança muitas vezes fala, eu entendi, tia, aqui é o quarto do segredo, então tudo que eu falar aqui, isso. Então a criança se comunica daquela maneira. Mas hoje em dia não tanto. Existem pessoas que têm seus preconceitos? Sim, continua.
E muitas vezes é uma dificuldade da própria pessoa. Então, assim como o adulto tem essa dificuldade, a criança também tem a sua dificuldade, mas o adulto acaba falando, por que meu filho tem que ir para um psicólogo? Eu não aceito, ele não tem nada. Então, existe uma dificuldade de se procurar. Mas eu não acho que é pela intenção de falar, é só para louco, ou dessa maneira. É mais uma dificuldade de aceitar que o filho precise de uma ajuda, e não só o filho. A família toda, porque sempre é isso. Sempre é todo mundo junto. E na realidade eu vejo como um grande absurdo ficar ainda com esse estigma de que isso é coisa para louco, né? Porque eu nunca vi tanta gente tentando se desenvolver emocionalmente, espiritualmente. Eu acho que nós estamos, inclusive essa é a minha sensibilidade para isso. A gente está num momento realmente de desenvolvimento humano, né? Não só espiritual, como emocional. Então, quando eu criei o Embaixadores da Prevenção, que tem como missão formar uma geração de pessoas que transformem o mundo num lugar melhor, foi pensando nessa evolução constante de cada um. Eu vejo os meus pais, né? O que eles tiveram de oportunidade, não financeiras, não é isso, mas de realmente, quero ser uma pessoa melhor, posso ser uma pessoa melhor e também preciso de ajuda de profissionais, né? Tem muito forte isso hoje, né, Priscila? Tem. Quantos coaches aí, que tá surgindo, né? É a questão do autodesenvolvimento. Então, com a criança, a gente tenta resgatar as potencialidades. Então, não é isso. Às vezes a criança tem, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem, aí os amiguinhos, porque você é lerdo, você é devagar, e aí você tem que trabalhar a questão da autoestima. Então, fazer realmente um resgate de tudo aquilo que a criança tem de bom, para que ela possa, né, se desenvolver tranquilamente. Mas isso é no geral. Todas as pessoas deveriam, né? A gente fala que terapia é para todos, não é somente para apontar o dedo. A gente não fica, você é isso, você é aquilo. Na verdade, é uma busca de transformação, uma busca de evolução constante. Então, qualquer que seja a idade, a gente tem sempre que tentar se desenvolver e buscar o nosso melhor. Perfeito. A gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas eu quero que a Priscila dê uma passadinha nesse assunto, que é o bullying, né, Priscila? É Sim. muito comum, né? Como que você trata isso também, com certeza, e vem o direcionamento da escola? Não, de bullying, normalmente eles não colocam, eles não encaminham por isso, eles encaminham mais por questões comportamentais, dificuldade, TDAH, suspeita, né, no caso, que é o transtorno de déficit de atenção, algo desse tipo. Mas aí o bullying a gente começa a perceber com a própria criança. Então, o amigo que comenta, acontece da própria professora, de colocar, né, de diferenciar, falar sobre aquela criança de uma forma não tão interessante, e aí os amiguinhos começam a comentar sobre esse assunto. Então, as crianças comentam, mas eu não vejo tanto assim, não tem tanta demanda disso. Existe, né? Como uma criança que de repente é um pouco obesa, mas aí é um resgate da própria autoestima, para que a criança possa dizer, não, eu não sou isso, eu não aceito que seja dessa maneira, tudo de uma forma bem sutil. Mas da escola vem mais essas questões comportamentais e as questões de aprendizagem. Se a gente for ver, o limite sempre é emocional, Sim. né? Meu filho fala que na escola tem um amiguinho dele que é muito pequeno em relação à idade e que ele sofre bullying, né? E esses dias o Lucas, meu filho, foi falar para ele, olha, você não tem que ficar preocupado quando as crianças falarem que você não consegue pular um muro. O que você tem que pensar é o seguinte, eu não estou nem aí que eu sou pequeno, na realidade a limitação é a mental. Tudo bem, eu sou pequeno, mas e aí se eu não conseguir pular o muro? Eu tenho que entender que cada um tem a sua limitação. Então, assim, é bacana quando você começa a trabalhar, né? É o diálogo em família, né? O diálogo com filhos, na realidade, pode prevenir um monte de coisa, né, Priscila? Sim, porque, por exemplo, essa questão da falha de comunicação. Então, se a criança sente que tem alguém falando, né, ironizando, tirando sarro, ela pode procurar os pais, mas como que ela vai procurar? Se ela tiver a atenção correta. Então, e é a questão de falar, filho, não é porque você é obeso, porque você usa óculos, porque você tem essa deficiência que você é inferior a alguém. Não precisa se sentir dessa maneira, mas poderia ser acolhido inicialmente dentro de casa, mas às vezes acaba transpassando todos os limites, aí
entra em discussão, em briga com os demais pais, ao invés de trabalhar com a criança e falar, filho, mas quais são as suas capacidades? Colocar o que você tem de potencial e, né, você consegue isso, trabalhar as qualidades, não só colocar só nos defeitos, então deixar os defeitos ali de lado e trabalhando de forma bem tranquila, mas reforçar todas as qualidades, e isso os pais conseguem, se eles tiverem acesso, se eles souberem como é o filho, porque muitas vezes eu me deparo com a situação, os pais falam de uma determinada maneira, a criança traz determinadas situações, a escola também traz de uma maneira diferenciada, e aí quando a gente tem que fazer, de tempos em tempos fazer um retorno com os pais, muitas vezes eles se assustam com a observação, mas meu filho, eu nunca percebi isso. Sim, mas é o seu filho, perceba, interaja mais, brinque, tente conversar, leia, ele adora uma leitura, nossa, a gente nem tenta isso dentro de casa. Olha. Então falta o quê? A observação, falta você ter esse olhar mais cuidadoso. E o diálogo, né? O diálogo com os filhos é algo fundamental. Como a Priscila começou o programa falando da família, eu vou finalizar também falando da importância do diálogo em família, contando uma história. Um dos livros que eu escrevi chama A Mordida do Silvinho. É um livro infantil. Não sei se você conhece esse, Priscila. Não. Para mim é o mais engraçado. O meu filho, o de 12 anos, ele tinha uns 5 aninhos e ele sempre chorava muito. Ele era uma criança que chorava e não se resolvia. E a minha filha é uma criança muito brava, até hoje, é da personalidade dela. Então, eu e meu marido, a gente sempre falava, filhos, Lucas, para de chorar e não resolver, você pode chorar, mas chora e resolva. E a Gabriela, Gabi, não precisa bater em ninguém, né? A gente consegue resolver isso numa boa, conversando. E aí eles foram para a escola, tanto que o livro chama A Mordida do Silvinho, e eles foram para a escola e o Silvinho começou a brigar com o Lucas e mordeu o Lucas e empurrou o Lucas, e o Lucas caiu no chão e fechou o olho. E na hora que ele fechou o olho, ele falou assim, eu não vou chorar, eu vou resolver. E quando ele chegou em casa, eu falei assim, filho, e aí, como que você fez? Mãe, você não vai acreditar. A Gabi não é brava? Eu bati na porta da sala dela e falei, Gabi, bate no Silvinho pra mim. Então eu finalizo com essa história dizendo o seguinte, gente, o diálogo é muito importante. Tão importante como um psicólogo, como uma terapeuta, uma pessoa que vai ajudar o seu filho. Tenta fazer isso dentro de casa e com a ajuda de um profissional que só quer ver vocês bem. É tudo questão de atitude sempre. Sim. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. E eu te espero no próximo programa.